Boa noite a todos os presentes no plenário e a todos que nos acompanham ao vivo. Quero iniciar destacando a importância da presença de cada cidadão aqui hoje. A participação da comunidade é fundamental para a construção de políticas públicas mais eficientes e alinhadas com as reais necessidades da população. Neste ato, na qualidade de presidente da Câmara de Vereadores, declaro aberta a presente audiência pública, cujo tema é a coleta de resíduos sólidos em nosso município. Neste momento, passo a condução dos trabalhos à vereadora Elaine, autora do requerimento número 5, que solicitou a realização desta audiência, a qual será conduzida com o apoio da comissão desta Casa. Boa noite a todos. Inicialmente, registro meus cumprimentos aos vereadores, prefeito, servidores da prefeitura, o vice-prefeito e toda a comunidade que está aqui presente. Não temos muita participação popular, mas também quero cumprimentar quem está nos acompanhando online. Ressalto que é com a participação e o apoio da população que conseguiremos construir soluções eficazes para as demandas do nosso município. Informo que o edital desta audiência pública foi devidamente publicado e disponibilizado no site da Câmara, no Diário Oficial, garantindo ampla divulgação e transparência. Esclareço que os interessados em fazer perguntas ou tirar dúvidas deverão realizar inscrição prévia, conforme as orientações estabelecidas no edital. Serão aceitas perguntas feitas pela internet, desde que, seguindo os critérios também previstos no edital, e as perguntas deverão ser exclusivamente ao tema desta audiência pública. Como vereadora autora do requerimento, eu queria falar que eu trabalhei muitos anos como conciliadora e mediadora e eu acredito muito na força da conversa e do diálogo para solucionar problemas, solucionar conflitos de diversas formas. E o que a gente vem percebendo, que eu acredito que seja um sentimento de todos os colegas vereadores, é bastante reclamação em relação ao serviço da coleta do lixo aqui na nossa cidade, Há reclamação por parte do cidadão, há reclamação por parte da empresa que presta o serviço, Eu, como servidora, também acompanho bem de perto isso lá na administração, e eu creio que a ferramenta mais adequada para que a gente busque soluções para resolver essas questões que estão gerando esses problemas, sejam com diálogo e conversa. Então, esse espaço aqui é para ser um espaço de diálogo, de construção. Por isso a gente também pede o respeito, que seja seguida ao tema da nossa audiência pública. Assuntos alheios a esse tema não serão permitidos. A gente vai fazer uma condução aqui de uma conversa e uma rodada de busca de soluções. Então, inicialmente, passamos a palavra ao prefeito para ele fazer a manifestação, então, em nome do Poder Executivo. Obrigado, Elaine. Quero primeiramente cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Diego Bertoldi, saudar os demais vereadores, saudar a vereadora Elaine, ela que está conduzindo essa audiência pública. Já quero parabenizá-la, a Elaine e todos os vereadores que aprovaram essa iniciativa de fazer essa audiência pública, para que a gente junto, ouvindo a população, ouvindo os vereadores, para que a gente possa acertar cada vez mais o nosso serviço da coleta de lixo. Pensamos da mesma forma que, ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade, ouvindo os vereadores, que a gente consiga sempre melhorar o serviço público. Então, parabéns a vocês para provocar esse debate, esse bate-papo, que com certeza estamos trabalhando já há um bom tempo em função desse tema, dessa pauta da coleta do lixo, mas a gente sabe que lá na ponta a comunidade também tem suas reclamações, a gente sabe que o serviço pode ser melhorado sim, e a gente precisa ouvir para a gente juntar essas informações, reclamações, de forma respeitosa, com certeza, para que a gente possa implementar cada vez mais e melhorar nosso serviço público. A coleta de lixo, que eu acho como todos têm conhecimento, é um problema, é um assunto talvez do momento que vem acontecendo, não só em nosso município, mas em todas as regiões, em todos os municípios. A coleta do lixo, pela questão principalmente ambiental. Hoje a gente sabe da preocupação da educação ambiental, da separação adequada dos resíduos sólidos, que seja o orgânico, o rejeito e o reciclável, e cada vez mais vem trabalhando em cima disso, que é uma necessidade,
nós vivemos hoje num período, num momento que é muito debatido a questão ambiental. Então, a gente precisa cada vez melhorar mais o serviço público da coleta de lixo e também trabalhando da questão ambiental, que é muito importante. Nós fizemos já, desde o ano passado, várias campanhas em nosso município. Nós temos hoje o secretário Jean, que ele abraçou essa causa ali, da coleta do lixo, junto com a empresa, ele vem direto conversando, trocando ideias. Nós temos o tio Montanha, que faz toda a parte também de monitoramento em loco, para averiguar as reclamações que a gente recebe. Temos demais secretários que acompanham essa questão. Nós temos a Josi, que é nossa bióloga contratada, que faz toda a assessoria nossa ambiental para o nosso município, inclusive da educação ambiental. Essa parte mais técnica, operacional, de conscientização, depois, se me permitir, eu vou pedir para que eles façam a apresentação aqui nessa tribuna, para que eles possam passar essa parte para vocês. Outra preocupação que a coleta do lixo traz para o nosso município, além da questão ambiental, que eu acho que é ainda mais importante, também nós temos uma preocupação que é a nossa questão orçamentária. A coleta de lixo é um serviço prestado através de uma empresa contratada pelo município para fazer a coleta. E o município tem, sim, o direito de fiscalizar e fazer a gestão desse contrato. A questão orçamentária que está pegando, inclusive nós já fomos notificados pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, é que como é um serviço prestado, que é uma coleta de lixo, o município ele não pode pagar mais para a empresa do que ele arrecada através das taxas de lixo. Então, nós temos um déficit muito grande hoje, que a gente já vem monitorando, e nós estamos cobrados, sim, para que haja um equilíbrio financeiro, para que a gente cobre o mesmo valor que paga para a empresa. O município não pode ficar com déficit, ele tem que ter um equilíbrio financeiro. E, infelizmente, isso já vem acontecendo há muito tempo, e a gente vem também propondo, junto ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para que a gente tenha um tempo para fazer esse equilíbrio. Não somente aumentando as taxas, mas principalmente reduzindo o volume da coleta do lixo, através de campanhas fazendo a separação adequada. Que nós temos a certeza, se cada um fazer a sua parte, cada um se conscientizar e fazer a separação, e nós darmos o destino corretamente, vai reduzir significativamente os custos da coleta do lixo. Que o lixo ele é pago pela pesagem, é pago por tonelada. Quanto mais nós produzimos, maior será o custo para o município. Eu já falei anteriormente em outras oportunidades, algumas entrevistas, que nós tivemos, eu vou puxar um pouco ali da nossa questão orçamentária. Em 2024, nós cobramos apenas 38% do que nós pagamos para a empresa. Então, nós estamos bem abaixo do que deveria ser cobrado. Em 2025, melhorou um pouquinho. Nós pagamos para a empresa em 2025 R$ 1.240.560,89 e arrecadamos apenas R$ 593.094,44. Ou seja, nós cobramos apenas 48% da nossa coleta. Então, ainda uma grande diferença para que a gente atinja o equilíbrio dessa cobrança. Nesse ano, houve um reajuste da coleta da taxa de lixo. Até foi uma das nossas medidas que a gente tivemos que fazer, não só pensando na redução, mas também que haja um aumento de forma gradativa, para que a gente possa tomar algumas medidas. Teve aumento ali praticamente de 50%, não foi um aumento, na verdade, foi uma regularização da coleta de lixo, por estar fazendo mais dias e estava sendo cobrado menos. Então a gente pretende, ainda não finalizamos, não encerrou as cobranças desse ano, mas a gente pretende, quem sabe, atingir uma meta de 65% a 70% da nossa cobrança referente ao pagamento para a empresa. Esses 30%, 35%, agora vem a gente vai trabalhar mais, vamos focar mais nessa questão ambiental, da separação do lixo, que eu tenho a certeza que nós conseguimos reduzir bastante, sim, o volume do lixo, e a gente vai acabar, quem sabe, não precisando mais aumentar a nossa taxa, para que faça um equilíbrio, para permanecer sem ter que ter novos aumentos. Então, é uma preocupação,
mas a gente sabe que é um serviço que tem que ser melhorado bastante. Existem reclamações, falou a vereadora com toda a razão, existe reclamação por parte dos munícipes e bastante concordo com eles. Também tem muitas coisas a serem melhoradas. Então depois eu vou passar para o Jean, para fazer a explanação dele mais na parte ali, que cuida da parte do contrato e operacional, e depois a Josi fará então na parte de conscientização que a gente tem. Fizemos já algumas campanhas, mas pretendemos fazer ainda mais e trabalhar bastante nessa questão. Quanto à empresa, já vou também já adiantar, a empresa ela se manifestou já anteriormente, que infelizmente nesse dia o diretor comercial, que representa a empresa, que faz toda a parte comercial de contrato com os municípios, que é um contato, pessoa mais comunicativa, ele já tinha um compromisso que não teria como adiar para outro dia, ele não pôde se fazer presente. Então ele sugeriu que adiasse a audiência pública, mas eu acho que não é o ideal, porque já estava marcado, já estava sendo feito todo um trabalho de divulgação, mas ele se propôs no segundo momento, assim que ouvir todas as sugestões, opiniões, críticas, ele virá no segundo momento, a gente forma uma comissão com todos os vereadores, com o poder público, junto com ele apresentar a nossa proposta que a gente quer da empresa, para a gente apresentar para a empresa o que a gente precisa que eles melhorem aqui no nosso município. Então a gente pode marcar no segundo momento essa reunião com a empresa para a gente debater com eles depois. Eu acho que agora o objetivo maior mesmo é ouvir as pessoas, ouvir as sugestões, para depois nós levarmos para a empresa para que seja cobrado deles mais ainda. Então vou passar para o Jean, pode ser já nesse momento. Vou passar para o Jean, para ele que vem fazer a parte dele ali de apresentação, a parte mais operacional, e fica aberto ali para... Depois eu retorno a palavra para o presidente da comissão. Então, convido o senhor Jean para fazer uso da tribuna, então, e explanar sobre a parte operacional. Boa noite, vereadora Elaine, que conduz essa audiência pública. Presidente Max, vereador Diego, desculpa, presidente. Prefeito Agenor, vice-prefeito Gilberto, vereador Caetano, Giva, vereador Maico, vereador José, vereador Vanildo, vereador Roberto e vereador Carmo Júnior. Secretários, cidadãos que estão presentes aqui acompanhando essa audiência e quem nos assiste por internet. No ano passado, o prefeito convidou eu, como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que desse um auxílio nessa área, que nós estávamos tendo alguns problemas, algumas reclamações, e solicitou que a gente acompanhasse, começasse a coordenar um pouco esse trabalho. Identificamos algumas situações, né, de descontentamento da população. Tivemos algumas visitas de alguns vereadores, o presidente Max foi bem presente lá, e com toda razão, né, nós tínhamos alguns cidadãos que estavam com uma uma descontinuidade, na verdade, né, dessa coleta em algumas situações. Então, o nosso trabalho foi fazer essa discussão entre cidadão, empresa, cobrar da empresa, verificar as situações de loco. Nós temos o Moacir que faz essa parte em campo, né, de identificar os pontos de quem faz as reclamações e lá verificar o que ocorreu, se é procedente ou não. Nós temos algumas situações que procediam, outras que não, porque tem um desencontro aí de horários e que também identificou. E a partir daí a gente começou a fazer umas visitas também em outros municípios que tem essa coleta também estabelecida do reciclável e do rejeito, para ver de que forma que funcionava. E nós soubemos que em Itaió tinha uma forma diferente, que é a mesma empresa inclusive que faz a coleta, que são aqueles sacos identificados do material reciclável, para diferenciar bem o que era reciclável e o que não era, que era a maior reclamação do nosso cidadão. Que ele separava, fazia toda a limpeza certinho e, em alguns casos, ia no caminhão da coleta do rejeito. Então, todo o trabalho deles de fazer essa separação do material correto para reciclagem era dispendido lá no aterro. Nós temos 2 contratos, né? O município tem 2 contratos com a mesma empresa,
uma de coleta do lixo reciclável, que é uma taxa, um valor fixo, e o outro que é de rejeito e orgânico, que é variável pelo peso. Então, são dois contratos diferenciados, hoje com a mesma empresa que venceu as licitações. Então, a gente identificou também, além dessa situação deles terem um material para armazenamento diferenciado, que era um saco com cores diferentes, em Taió é laranja, né? Também identificamos que o nosso município vinha fazendo um descarte muito grande pela quantidade de habitantes no aterro sanitário. Então, duas situações. Uma que encarecia muito o contrato para nós, por ser por peso, e a outra, a situação de meio ambiente, que nós estávamos descartando muito material que poderia ser recuperado, até gerar renda, no aterro sanitário. Então, começamos a trabalhar. Como o prefeito mencionou, nós temos a TC Ambiental, representada pela Josiane, que presta um serviço para o município na questão ambiental, de laudos, e conversamos com a empresa para ver se existia a possibilidade de fazermos esse trabalho de conscientização, que descobrimos que já tinha sido feito no passado pela empresa, e foi feito esse trabalho no final do ano. Então, a partir de setembro, outubro, nós tomamos algumas iniciativas. Uma foi essa conscientização nas escolas, em todas as escolas do município, creches, que foi feito pela Josiane, de turmas em turma, a gente presenciou algumas situações. Foi impresso material com dados do que é reciclável, o que não é, qual a consequência dos valores e também as datas, né, que eram feitas as coletas, para tentar conscientizar as crianças, levar para casa e conscientizar os pais e os familiares a separar melhor esse lixo, para reduzir esse material que vai em peso para o aterro sanitário, que não precisaria ir também, pela questão ambiental. Foi feita essa conscientização e começamos a trabalhar a ideia de trabalhar também, de tentar fazer essa coleta diferenciada do reciclável com um saco, uma sacola identificada, diferenciada. Conseguimos junto a Pimentão, quero aqui até agradecer publicamente, a Associação Pimentão, Bico de Pimenta, por ter cedido, eles forneceram para o município 4.000 sacos, em torno de R$4.000, isso que foi distribuído em janeiro, para os cidadãos, como uma forma de teste, para testar se isso funcionaria, se daria resultado. No começo não foi tanto, mas depois averiguamos que realmente vai ajudar. Solicitamos ao prefeito e à administração para uma licitação, para que nós dessemos continuidade, que fizemos essa entrega semana passada, atrasou bastante a entrega, porque a empresa também está trabalhando para a MAVE. A MAVE já vinha trabalhando a ideia de não digo padronizar, mas pelo menos colocar à disposição dos municípios da região que tem interesse, um material identificado também, idêntico ao nosso que nós estamos distribuindo semana passada, o mesmo material, a mesma empresa, inclusive, que ganhou a nossa licitação, foi a que ganhou também da MAVE, que vai fornecer para eles. Então o material conseguia o layout do que a MAVE ia utilizar já para nós anteciparmos, para dar continuidade exatamente no mesmo material. Então, entregamos uma quantidade que, segundo os levantamentos, pode durar até 3 meses, mas acredito que já no mês que vem, a nossa aquisição junto à MAVE, né, prefeito, já deve estar à disposição também. Então, conseguiríamos dar continuidade. Então, é isso que nós não conseguimos fazer na primeira entrega que foi fornecida pela Pimentão, que a ideia nossa era dar continuidade e não quebrar esse prazo, mas não conseguimos. Pelos prazos licitatórios e de entrega, não foi possível. Mas agora vai ser de uma forma de reposição. Então a gente fez essa entrega, a partir da próxima entrega vai ser feita pela empresa, nós vamos entregar o material na empresa, e ela vai fazer uma reposição. Em toda a residência, todo ponto que fizer uma entrega de um saco cheio de material reciclável, vai ser deixado um vazio em cada residência já para ir repondo, mesmo que tenha uma reserva, vai ser repondo toda vez que for coletado. Então essas foram algumas medidas, a gente estudou até a forma de contratação de outras cidades que se diferenciam da nossa. É algo a ser estudado, a administração já está trabalhando, vendo as possibilidades. São situações mais complexas, né? São feitas cidades maiores, do nosso porte, temos que estudar bem o que pode ter de complicações e consequências, né? Então, pode ser que a gente parta também para essas outras formas, mas no momento, o que nós estamos trabalhando é melhorar a qualidade do serviço já prestado. Tentando conscientizar a população de separar melhor. Já temos muitos que fazem isso. Por isso, nosso empenho junto à empresa de que
realmente seja cumprida a coleta corretamente, como deve ser feito, porque muitos separam, a gente sabe que muitos não fazem corretamente, que é o que vem gerando problemas da administração com a empresa. A gente cobra da empresa que tem que coletar corretamente, porém, em algumas situações, como acordado, eles não retiram aqui o saco verde, mesmo sendo verde, que não tem material reciclável. Infelizmente, alguns cidadãos não estão fazendo essa separação. E nós temos que ter um parâmetro para poder explicar, conscientizar a população. O que nós optamos? Que ele não colete, está no saco verde que nós distribuímos, mas não tem material só reciclável, que ele não colete, porque esse cidadão vai fazer reclamação que a empresa passou e não coletou, e nós vamos lá em loco, conferir e tentar conscientizar aquele cidadão de que tem que ser feito de uma forma mais apurada ou diferente. A gente viu que a gente entregou semana passada, no dia seguinte da entrega já tinha coleta, terça, quarta, quinta já tinha coleta do reciclável, e já veio assim 2, 3 sacos da mesma residência com todo tipo de material, não entenderam que era somente o reciclável. Então, aconteceu isso também no início do ano, quando utilizamos os sacos fornecidos pela Pimentão, mas com o decorrer do tempo, com esses contatos, a gente conseguiu que o pessoal fosse entendendo. Como houve descontinuidade, é de novo um trabalho de conscientização para voltar a fazer essa separação correta e a gente ter, como disse o prefeito, a condição até de estancar esses reajustes e talvez até futuramente, quem sabe, né, prefeito, acho que é interesse da administração, reduzir esse valor. Porque nós não podemos cobrar menos, o Tribunal de Contas e o Ministério Público nos cobra isso, já nos cobrou, né? E também não podemos ter lucro, porque o município não tem essa função de ter lucro no serviço prestado, nós temos que empatar. Mas podemos cobrar menos se nós estivermos atendendo o serviço. Então, é aí que nós queremos chegar. A administração quer chegar na condição de poder realmente não aumentar mais e talvez até rever valores se acaso acontecer isso por baixo. Então, estamos à disposição para qualquer pergunta, questionamento que a gente possa estar esclarecendo. Sim, como nós mencionamos também, a sugestão não, né? A gente acertou isso com a empresa, isso é feito nos outros municípios também, eles só coletam se esse saco verde estiver cheio. Porque como ele é de 100 litros, ele não é para ser um saco para descarte direto. É para continuar com aquelas sacolinhas, mas armazenando nesse saco verde. Ele tem um dispositivo de amarração, que ele pode ser amarrado e solto. Eu tenho ali, depois a gente pode fazer uma demonstração, para poder utilizar isso, e daí no dia que ele está cheio, tem o dia coleta no dia seguinte, coloca na rua para ser coletado. Porque senão assim, a quantidade vai ser muito grande a ser fornecido, e é um custo para o município, é um custo que o cidadão também está pagando, né? Nada que o município forneça é gratuito, a gente é do imposto de cada um, então é justo que seja o mínimo possível de gasto, né? Presidente, estamos à disposição. Boa noite, secretário. Só uma pergunta. O lixo é pago pelo peso, certo? O orgânico, o rejeito Isso. e o orgânico, sim. O reciclável é uma Isso, e tarifa tem alguma única. forma de acompanhamento do executivo na pesagem desses caminhões? Porque é a própria empresa, acredito eu, que faça, né? Sim, ela presta conta mensalmente, se eu não me engano, junto com a cobrança, vem os tickets de pesagem Vem para confirmar o na peso balança. na balança e no descarte também, que eles têm que garantir o descarte, né, por lei. Então, esse descarte que é feito no lixão, lá no aterro, eles têm que trazer esse comprovante também para o município, está no Sim. contrato. E outra situação também, peço que você talvez especifique a situação do saco lixo, que é esse que está sendo entregue, o verde, do reciclado, para que as pessoas armazenem, né, encham ele, que não foi comentado, porque geralmente a pessoa vai lá, coloca um pouco e já coloca ele para coleta, certo? Depois Exato. vai faltar, porque é uma quantidade por família entregue, certo? Exatamente. Isso é limitado? O cálculo nosso, claro, uma família normal, né, 4, 5 membros, seria de a cada 15 dias, esse saco, como é 100 litros, ele é muito grande, vocês vão verificar depois, acho que já receberam na residência, desculpa, né, acho que praticamente todos devem ter recebido, né? Ele é bem grande e ele tem identificação, ele tem estampado na lateral dele o que deve ser colocado e o que não pode. Então já tem a instrução no próprio saco ali de lixo, o que deve ser utilizado. E essa situação de estar cheio, que a gente vem conscientizando também. No início do ano, quando foi o explicativo, tinha várias informações, né? Então a gente considerou que quem já tinha recebido já sabia, mas quem estava entregando, a gente explicava para as pessoas a forma de fazer, que por ele ser um material também que ele tem não sei como é que chama o termo certo para isso, não?
não passa o odor, né? Ele tem um tratamento que ele fechado, mesmo que tenha alguma coisa que possa cheirar que não deveria ter, né? Porque o lixo reciclável é para ser um lixo seco e limpo, né? Que possa ser reaproveitado. O que está com algum outro tipo de líquido já está contaminando, então já não serve para reciclagem. Né? Então a ideia é que ele não vai causar cheiro, principalmente se ele tiver fechado esse saco, ele pode ficar de uma semana para outra, por isso 15 dias, né? Claro que tem alguma situação que numa semana vai se colocar um numa semana, outro na outra, mas acredito que isso não vai ser frequente, vai ser só em épocas de mais de pico, né? As caixas de papelão, o papelão não precisa ir nesses sacos verdes, porque ele já é bem fácil de identificar e faz muito volume. Então ele pode ser fora do saco, pode ser do lado, baixo, no mesmo local que vai ser descartado o saco verde para reciclar, também o papelão. Isso, o que é fácil de identificar. A gente solicita que o que é de vidro, né, isso vem sendo divulgado bastante nas mídias, né, que o que é de garrafa e vidro que possa ser quebrado, que seja colocado numa caixa de papelão separado, fechado, e, se possível, até identificado, né? Para não ocorrer de causar um acidente nos coletadores ali, né? Nos profissionais. Então, é bom evitar de estar dentro desses sacos plásticos. O ideal é que seja uma caixa separada, o que é de vidro ali, para evitar acidente. Doutor Roberto tem uma pergunta? Boa noite a todos, né? Boa noite, secretário. Só assim, a gente acompanhando a entrega das embalagens, né? A gente vê a indecisão das pessoas e a falta de explicação também, por que estão entregando as embalagens. Cheguei numa casa ontem e disse, ó, jogaram o saco aí, para que é? Eu disse, então, assim, fica difícil, né? Estão indo em 3 no carro entregar. Eu acho que nós temos que perder esse tempo, quando entrega a embalagem, explicar como é que faz, porque assim, o pessoal já sabe, vão entregar uma folha, o pessoal acaba às vezes nem lendo. Então, assim, ó, pedir para quem vai entregar, se nós querer conscientizar mesmo a população, tem que parar, explicar, dizer, ó, nós queremos isso, faça isso, que assim, a maioria está perdida pelo que eu senti. E a gente que já veio em outros municípios, por exemplo, Fortaleza, a quem viajou uns anos passados em Fortaleza, até o Urubu tinha no meio da cidade, né? Eles jogavam tudo no meio dos canteiros, que as avenidas lá são duplas, e tinha os canteiros no meio. E hoje Fortaleza é exemplo em recolher lixo. Mas, para ter uma ideia, eles pagam o reciclado já para a população. Eles começaram assim. Entendeu? Que deu a conscientização pagando, que daí a pessoa recebe aquele pouquinho no final do mês, começaram a conscientizar. Hoje não é mais pago e acabam se acostumando com aquilo. Então a gente tem que cuidar bastante. Nós também temos bastantes catadores de lixo. Depois da Bolsa Família sumiu todo mundo, mas eu acho que isso também, esse incentivo ao catador de lixo, do reciclado, acho que seria uma interessante no município, talvez. A gente tem bastante gente aí que talvez poderia ganhar um extra, né? E a gente tem um incentivo, talvez pensar nessa parte. E das embalagens também, eu já vi municípios que, em vez de dar a embalagem, que ela se torna cara, na verdade, que não é barato para a prefeitura, eles estão botando um saco de lixo e dando uma fita colorida. A pessoa só amarra com a fita, já identifica. Talvez é uma coisa para se pensar aqui no município também. Entendeu? São coisas que a gente, talvez, no decorrer da situação, mas a maior das situações é conscientizar. Porque o próprio colégio está falando para os alunos, e tem muito colégio não fazendo, tá? Então fica difícil de conscientizar. Não sei se as repartições públicas estão fazendo. Então começa por aí, nós temos que dar o exemplo. Falei ali antes, se o pai não faz certas coisas, os filhos vão copiarem, né? É bem isso, vereador Roberto. A gente insistiu, né? Que, primeiro, tarefa de casa, né? Nós fazemos a nossa. Estamos conversando, e no prédio já conversamos bastante, né, com as senhoras que fazem, né, esse trabalho ali da separação do lixo. Nas unidades também, a gente já fez essa divulgação, a gente já foi nas escolas, foi nas creches. Então, assim, os professores participaram, direção, a gente entende que eles estão fazendo. Vamos dar mais uma passada para confirmar isso, mas acreditamos que sim. A nossa preocupação dessa segunda vez de não grampear, como a gente fez o panfleto no mesmo, nós já tínhamos feito isso há 2 meses atrás, né? Então, explicamos todos, cada um que recebeu tinha essa explicação. A gente entendeu que agora seria só uma renovação, porque estavam nos cobrando, né? Que acabou, aqui em casa não tem mais. Senão, a gente vai voltar a entregar, assim que sair o material da licitação e entrega. Quanto a essas outras variáveis das cooperativas, estamos trabalhando, tentamos até conversar com alguns que já fazem esse trabalho manualmente, alguns interessados, que têm até veículo próprio, que pudesse fazer algo nesse sentido, e
de abrir uma cooperativa, de nós dar esse incentivo, não desistimos. Tá? Não conseguimos ninguém, mas não desistimos. Ainda temos a ideia de incentivar que seja pelo menos essa parte de triagem, uma cooperativa no município, que no início o município esteja organizando e que depois passe isso para uma cooperativa realmente de pessoal, né, que precisa, que gera emprego também e renda, para algumas famílias tocarem essa cooperativa. Para nós seria bom que esse valor com certeza circularia aí no comércio, em vez de a gente estar pagando para uma empresa retirar, levar e ainda ter o lucro com a venda, nós deixaríamos de pagar e estaríamos com essa renda aí circulando no nosso comércio. Com certeza a gente gostaria de fazer isso. Temos mecanismos que a gente pode utilizar, mas tem outros que a gente não consegue. Estamos pesquisando algumas tecnologias, tá? Estamos tentando dar esse salto, em vez de começar como os outros começaram, como Fortaleza, por exemplo, que passou por todo aquele processo até chegar nessa outra parte, e de repente dar um pulo, pegar o que eles estão usando lá e tentarmos já estabelecer alguma coisa de tecnologia, já foi discutido, né? Com vereadores, com o prefeito, deu uma situação até de crédito, né? E quem entrega alguns tipos de material reciclado, que ganha um crédito em um desconto, em algum imposto, em alguma situação de compra, mas daí, para a cidade grande, fica mais fácil, porque recursos, né? Se a gente conseguir recurso para equipamentos, fica mais fácil. Tu vai ter que ter um leitor disso, vai ter que ter um local automático que tu possa levar uma latinha, por exemplo, colocar na máquina e ela dá um recibozinho num cartão, um crédito no cartão que tu vai poder utilizar. São tecnologias que, para as grandes cidades, fica mais fácil de fazer. Para a gente, vai depender de recurso externo que eles apoiem esses projetos. Vamos trabalhar com um projeto nesse sentido, de modernizar. Estivemos em Rio do Sul para conhecer, né, prefeito? O sistema novo implantado em Rio do Sul. Eles vão começar a distribuir sacos para testes agora. Então já saímos na frente de Rio do Sul nessa parte de sacos verdes, eles vão implantar também. Mas eles têm uma outra situações, mas o sistema deles é diferente. Uma cidade maior, a gente viu que para as cidades menores a gente vai ter que ter bastante cautela, bastante discussão, trazer para a Câmara de Vereadores essa discussão também para a população, talvez uma audiência futura, porque são planos assim, eles têm lá o sistema de concessão, 30 anos, envolve outros serviços, só que assim, causa situações de terceirização, é uma casão, uma celeste, que a tarifa vem deles, né? Então a gente não tem muito controle nisso. Pode acompanhar, ter uns parâmetros, mas fica refém, tem que estudar se o município convém ou não. Então, no momento que nós temos os contratos de vigência, vamos manter e vamos estudando essas alternativas aí para tentar melhorar o serviço. Lá vai melhorar bastante no sistema que eles fizeram, porque inclui um aporte, né, um investimento da empresa já inicial. Então, eles estão investindo em tecnologia, em sistemas melhores lá, mas depois de um tempo vem a cobrança desses investimentos. Só para dar um adendo, Florianópolis 2030 quer chegar com lixo zero, né? Na verdade, nem é zero, é positivo, porque assim, eles fizeram uma conta, acho que é 2 milhões que eles gastam por mês, acho, de lixo, ou 2 bilhões, não sei, é bastante. Só que, na verdade, em 2030 eles querem fazer 5 colégios por ano com a arrecadação do lixo, é o contrário, entendeu? Então, tu vê como o lixo dá lucro, na verdade. Nós estamos aqui ainda debatendo anos e anos sobre o lixo, tendo prejuízo, né? O lixo é muito rentável, sendo bem trabalhado, bem organizado, é um recurso bem rentável. Daí a intenção de realmente conscientizar que é necessária essa separação. Nós temos hoje, talvez, 50% da população que separa e outros 50% que não. Então fica difícil esse tipo de sistema, porque a gente cobra da empresa, mas sempre vem o feedback. É mais ou menos, eu acredito que seja mais ou menos assim. Não, tem uns que separam mais corretamente, né? Mas que faz a separação, que tem... já faziam, nós já tivemos esse movimento há uns anos atrás, e o pessoal fazia, e justamente pela coleta não ser feita da forma como deveria, ou dos horários, das datas, o pessoal foi desistindo. Então, como a gente fez a consideração, muitos voltaram a fazer. Mas tem, às vezes a gente acha que está separando certo, tem uns detalhes ali que precisa aperfeiçoar. Daí a conscientização, né? Mas a gente pode fazer isso em loco. Quando é pontual, como acontece hoje, nós temos reclamações, identificamos muitas positivas, mas a maior parte das reclamações de que a empresa não passou, na verdade ela passou no horário, e o cidadão colocou, como ele fica o dia inteiro trabalhando, às vezes em Rio do Sul, aqui mesmo na cidade,
volta só à noite, colocou noite no dia que ele passou de manhã. Então não vai passar no outro dia, vai passar só 2 dias depois, ou 3 no caso, né? Segunda para quinta. Então a gente identificou bastante casos desse, que era, e vinha reclamação, a gente solicitava o Moacir em loco verificar, e realmente o cidadão, inclusive a gente pegou até em flagrante, né, Moacir? Algumas situações que a gente estava lá verificando e estavam colocando para fora naquele horário, final da tarde, e a empresa tinha passado de manhã naquela rua. Então, acontecem essas situações também, então a gente tem que ir lá pontualmente explicar. Olha, ele passa tal horário, você tem que colocar na noite anterior, e daí de manhã até de manhã, não, como é reciclável, não tem aquele problema do lixo orgânico e rejeito que o cachorro ataca, né, que faz estrago, né? Então tem que ser um local mais fechado, mas reciclável é muito pouco que é estragado pelos animais. Então dá para se colocar de noite para de manhã, porque às vezes passa mais cedo, a gente não passa um pouco, vai um pouco depois, quando levanta para ir trabalhar, e a empresa já passou naquele horário. Verificamos algumas situações que aconteceu, da empresa não poder passar num dia, e no outro dia, como estava passando um compactador, eles aproveitarem para limpar a cidade. E daí nós discordamos, conversamos, não é para estar mais acontecendo, tá? É para estar passando certo na data. Por isso, até a instalação dos sacos verdes, porque é bem identificado o tamanho dele, agora com a estampa, é fácil identificar. Se a gente identificar que um daqueles sacos tiver no carro compactador do lixo orgânico ou rejeito, a gente vai saber que eles estão recolhendo errado esse claro naquele dia. Então a gente pode cobrar e pode notificar a empresa. Presidente Max. Eu acredito que conscientização, informação nunca é demais, né? O lixo ele pode ser rendável, né? Conforme o vereador Roberto posicionou. Então temos que cada vez informar mais a população e também o impacto ambiental que também ele causa, né? Que daqui a pouco acredito que também vai ter um posicionamento em tribuna, certo? Mas hoje é uma pena porque o nome da empresa é DML. DML. Então, acredito que seria um momento de conversarmos, né? Conforme o prefeito posicionou, que não vai ter ninguém presente, porque tem várias demandas, eu entendo que tem o lado da população, não tem a separação correta, tem algumas coisas ali que não está acontecendo como teria que ser, mas também tem o lado da empresa. Como você sabe, secretário, eu estou sempre aí presente, às vezes até com vídeos, imagens, posicionando, que não está acontecendo. A separação do lixo orgânico está acontecendo a informação, mas eu já cheguei a ver o caminhão vir coletar, por exemplo, o reciclado e o orgânico tudo junto, a empresa. Eu já posicionei, acredito que a vereadora também deve ter posicionamentos nesse sentido, entendeu? Pulando casas, não entrando em ruas, que também, é um beco, eu não vou até o fim, entendeu? Então a gente encontra muito esse tipo de reclamação da população. A gente vem e vai trazer para o responsável, que é para você, correto, certo? Mas também tem um lado da população que precisa conscientizar, tem aquele que separa, tem aquele que não separa. Então acredito que hoje seria um momento também da gente debater isso com a empresa. Então é uma pena eles não estarem aqui hoje. Acredito que podemos breve também convidar eles nas comissões aí na reunião para a gente sentar, alinhar uma conversa, porque acredito eu que vai ser necessário. Nós estamos até verificando, porque nós fizemos uma alteração no sentido de tentar resolver um pouco da situação, que foi mudar o dia de sexta para quinta do reciclável, para fazer no mesmo dia. Por quê? Para não ficar para o final de semana, lixo o pessoal colocou depois do dia, ou depois do horário, ou pela quantidade, ficar para os outros dias do final de semana. Mas estamos analisando, estamos vendo com a empresa também a possibilidade de voltar a fazer esse escravo na sexta-feira, para evitar essa situação, como eles passam no mesmo dia os 2 caminhões, de daqui a pouco não está sendo coletado tudo junto no compactador, aconteceu algumas situações, né? A gente verificou, conversamos com o proprietário da empresa, com o gerente, né? E ele vai estudar essa possibilidade, né? O prefeito solicitou para ele que visse essa condição, nós podemos voltar para a sexta, para evitar qualquer situação deles poder confundir, né, os lixos ali e levar tudo junto. Aconteceu uma situação que, como o vereador pôde identificar, nós também identificamos. Então, nós precisamos que a administração precisa que esteja bem clara essa situação para nós podermos cobrar objetivamente a empresa. Nós temos o contrato que pode ser acionado, que nós temos mecanismos para cobrar, mas para isso nós precisamos ter essa confirmação concreta. Por isso a gente pede que essas reclamações, até quem está assistindo, ou até os vereadores passarem essa informação, que seja protocolada essa reclamação. Hoje nós temos, até pelas mídias sociais da Prefeitura, que também faz a divulgação de conscientização em todas as nossas mídias, que eles façam essa reclamação oficial, ou nessas mídias,
ou até protocolar para nós podermos investigar, dar um retorno para esse cidadão, poder localizar também o imóvel corretamente e dar esse retorno e poder também cobrar a empresa que nós temos aqui a reclamação oficial, verificamos, e se continuar desse jeito, vamos acionar das formas legais a empresa, ou até, no caso de desqualificar, né, fazer um novo processo aí para que seja feito corretamente aí o que a gente precisa que seja feito para o cidadão. Perfeito, secretário. Tenho algumas perguntas que eu já tinha feito uma seleção de várias mensagens que a gente vem recebendo, e algumas a gente sabe que é da ordem de educação ambiental, depois a Josi vai estar respondendo também, né? Mas já que o senhor mencionou sobre a parte operacional, né? Inclusive hoje, segunda-feira, é o dia da coleta do reciclável. Hoje à tarde eu recebi mensagem de uma moradora que filmou, inclusive, o caminhão passando na rua, coletando no caminhão compactador. Então, isso eu acredito que gera um problema e até gera um descrédito, né, por conta do cidadão que está olhando que é o lixo, é o caminhão que coleta o lixo orgânico, o mesmo passando para recolher o reciclável. E daí, nisso me gerou uma dúvida, que também foi a dúvida da cidadã. Na própria sacola que foi entregue, está estampado lá o que pode e o que não pode ser colocado lá. E fala que pode, por exemplo, o lixo, o óleo de cozinha armazenado numa garrafa PET pode ser colocado nesse saco verde. Mas se esse saco verde vai para o rolo compactador, triturador lá, vai misturar todo o lixo e vai contaminar. Então, eu creio que isso seja uma atenção que a empresa precisa dar na hora de fazer a coleta, de ou a gente muda essa orientação, ou que não seja colocado nesse caminhão triturador, porque com certeza vai contaminar todo o lixo, né? E também sobre o que o senhor falou sobre, o prefeito também mencionou que a gente não pode ter lucro sobre esse serviço, mas a gente pode transformar essa despesa em receita, né, através dos catadores, como o vereador Roberto muito bem colocou também. A gente trabalharia, inclusive, o eixo social da nossa cidade, né? Tem muitas pessoas que vivem disso e que já, né, passam no comércio, fazem a coleta, fazem a separação. Se a gente conseguisse organizar uma central de triagem, talvez a gente deixasse de pagar esse contrato, né, esse segundo contrato para a empresa, para estar fazendo a coleta, e os próprios catadores se organizassem para fazer isso, que eles pudessem vender, e a gente transformar isso em receita para o nosso município, porque, né, gera economia, eles vão gastar no comércio e automaticamente o município arrecada com isso. Eu vejo que são duas questões, né? A educação ambiental, que tem que ser constante, né? Não só uma vez por ano, a gente precisa ser constantemente falado desse assunto nas redes sociais, nas rádios, nas escolas, mas também uma gestão desse contrato cobrando, né, os direitos do cidadão e as obrigações da empresa, principalmente, né, porque é o cidadão que é o pagador dessa taxa, que contrata esse serviço, e é o município que gerencia. Então, eu acredito que a gente possa trabalhar nessas duas linhas, da educação ambiental constantemente e da gestão desse contrato. Então, se tu pudesse me responder sobre essa questão da garrafa PET do óleo, não sei se a Josi responde depois, ou você? Eu posso tentar responder, eu acho que a Josi depois vai confirmar. Não é para ir nessa coleta, tá? A coleta do óleo de cozinha engarrafado em PET, existe uma coleta específica. Tem empresas que fazem a coleta desse material justamente porque a contaminação dele é muito grande. Eu achei bem curioso de colocar no mesmo material. Se tiver como, né, o coletador na hora tirar, ele deve armazenar em um local diferente, mas se for no caminhão triturador, fica difícil. Não está na nossa orientação impressa, não está naquele folder essa orientação, mas no saco estampado está. Então, talvez há alguma divergência nesse sentido, que vai causar confusão, e foram duas pessoas que perguntaram a mesma coisa para mim de sexta para hoje, que era sobre esse material. Talvez uma sugestão de iniciativa, que a gente tenha um ponto de coleta desse tipo de material, poderia ser até nas escolas, né? A gente poderia desenvolver uma campanha aí nas escolas, onde o próprio aluno levaria esse material para depositar num container, num tambor, alguma coisa nesse sentido, para que depois seja dado o destino correto, né? Sim, esse material, esse óleo de cozinha, principalmente, que ele gera renda também. Tem empresas que têm muito interesse em receber. Tinha uma época que tinha instituições, né, que recolhiam para vender esse material. Eu até estou espantado que se tem no saco isso. Vice-prefeito, dá uma olhada aí. Tá, sim. Eu fui conferir. É que ele é reciclável, mas não deveria nesse saco.
Esse caminhão compactador que eles passaram hoje não é o mesmo que faz do outro lixo. Ele é do reciclável. Mas não deveria ser dessa forma. Não deveria ser compactador. Eles utilizam para conseguir juntar o maior número, a maior quantidade de material. Mas, com certeza não é o adequado. E a mesma moradora, outro ponto que foi falado, por isso que eu vou mencionar aqui, porque foram coisas que chegaram até mim já. Caixa de papelão que não precisaria colocar dentro do saco. Daí ela me mandou a foto. Passaram, levaram o saco e a caixa de papelão que ela tinha deixado por lá de fora, com garrafas PET dentro, deixaram de recolher. Então, é contraditório, né? A gente sabe que a empresa talvez não viu, mas passou batido, mas recolhe o saco e deixa a caixa de papelão. É esse tipo de reclamação que a gente tem que levar em consideração. Porque quando o cidadão não está fazendo a separação correta, a gente entende, está sendo verificado muitas situações dessas. Mas quando o cidadão mostra para nós, olha, está aqui, ó, aconteceu, a gente tem o dever de cobrar da empresa que eles façam de forma correta, né? Outra questão sobre os dias da coleta, que na quinta-feira gerou bastante confusão, né? Eu acho que isso já é um entendimento também da gestão, que gerou bastante conflito, fazer a coleta do lixo orgânico e do reciclável junto no mesmo dia na quinta-feira. A ideia até foi uma indicação do vereador Michael, né, que em agronômica eles fazem isso, né, um caminhão atrás do outro, passam, um coleta o reciclável e o outro coleta o orgânico. Talvez funcionaria se realmente os dois caminhões fossem juntos na mesma rota, no mesmo momento, né? Um bota o reciclado para cá, outro orgânico para lá. Eu acho que não é dessa forma que está sendo operacionalizado. E isso está gerando confusão e gerando lixo depositado na frente da casa do morador, né? Que fica, alguma coisa sempre está ficando para trás. Ou pelo horário que está sendo colocado, né, de forma mais tardia, ou porque realmente o caminhão, um está deixando para o outro e ninguém está levando, né? O mais comum que acontece em algumas situações é de o profissional que vem na frente para separar, que ele sempre retira das cestas, coloca num monte no chão, né? Amontou os sacos. É de colocar tudo junto. Isso aconteceu, nós gravamos, filmamos, falamos com o proprietário, chamou a atenção, o Moacir chamou a atenção também deles no grupo, que tem um grupo que ele participa, que tem o motorista e os catadores. A gente alertou que essa é uma condição que não pode acontecer, né, de amontoar, porque depois que amontoou, vai passar o lixo orgânico e rejeito e vai levar tudo. E as maiores reclamações que nós recebemos é desses casos. Então a gente vem dando atenção e cobrando da empresa que não aconteça. Então tem sempre o posicionamento do gerente, o Rodrigo, de que isso não deveria acontecer, ele chama a atenção deles, reforça, mas a gente vai ter que começar a montar procedimentos, né, prefeito? E na reincidência a gente tem que tomar alguma medida aí que cobre um pouquinho mais contundente aí a correção da coleta. Só para mencionar, a gente está com mais de 20 pessoas assistindo online, e que bom se essas pessoas estivessem aqui presencialmente para também ter a informação direta, imediata e poder né, fazer a discussão também, né? Tem uma pergunta aqui no Facebook perguntando se a empresa não tinha sido convidada, se não está presente, né? Então, esclarecendo, talvez essa pessoa entrou agora. Foi convidado, né, prefeito? Foi remetido o convite à empresa. Infelizmente, eles não puderam se fazer presente, mas vai ser levado todas essas discussões. Até por isso que a gente está pontuando aqui cada situação de ocorrência que a gente tem percebido para que fique registrado em ata e seja apresentado um documento formal para a empresa posteriormente. A justificativa da empresa foi que realmente somente esse diretor comercial conseguiria participar desse evento para esclarecer, para se posicionar. E ele era o único, ele não poderia estar, e eles que não entendia como responsável indicar outro profissional que não tivesse talvez a polidez necessária para participar de uma audiência. Então a gente entendeu que se não fosse ele, então que não viesse ninguém mesmo, porque se não pode se posicionar, não pode tomar decisão, não pode poder até talvez prejudicar. Outra questão, só antes da Josi vir fazer a explanação da parte dela, que diz respeito à parte operacional, né, gente? Por isso que eu estou fazendo as intervenções aqui. Há reclamações de ruas que ficam em algum dia da determinada semana sem a coleta. Quase que, especialmente um dia da semana, na terça-feira, tem ruas do nosso município que está ficando para trás da rota.
Isso é uma reclamação, a gente já tem alguns retornos da empresa em relação a isso, mas é uma das reclamações que eu gostaria de deixar registrado também. E também outro questionamento que a gente vê com bastante frequência é o pedido da população da área rural, pedindo para que seja ampliada a coleta do reciclável para a área rural, né? E eu preciso pontuar aqui também sobre várias ocorrências que aconteceram já de descarte irregular, que a gente identificou que é morador da área rural, que trouxe o lixo até determinada altura, jogou na beira da estrada, no meio do mato, inclusive em terrenos de particulares. Isso é um assunto bem grave, porque caracteriza crime, é passível de multa, inclusive, né? Não tem nada a ver com o nosso serviço de coleta do município, com o assunto que a gente está tratando, mas não deixa de ser o tema principal, que é o descarte irregular, né? Que a gente já também está mencionando aqui sobre a coleta seletiva. O município hoje tem umas extensões, né? Para a área rural, algumas extensões de umas ruas principais, nós temos de algumas comunidades, que temos já essa coleta. Ela é feita 3 vezes por semana, se não me engano, tem um valor inferior ao do centro, que tem as 5, né? Eles têm 3 dias, pagam um pouco menos, mas também está sendo coletado. Estamos estudando a possibilidade de estender isso para a área rural mais longínqua, né? É uma dificuldade, a gente está tentando achar um meio termo, acho que isso vai vir uma discussão também para a Câmara, né, prefeito? Acho que tem que ser, os vereadores também têm que participar dessa discussão, porque por ser local muito distante do centro, o custo dessa coleta também vai ser maior. Do caminhão, veículo, combustível, né? Tudo encarece na licitação, quando a gente for para fazer essa coleta rural no interior, também vai encarecer. É uma condição que, assim, tu fazer para o agricultor pela distância, não é justo, né? Porque o serviço é o mesmo, mas aí tu vai pagar mais caro por ser mais longe do que está no meio do caminho, vai ser só nas ruas principais, vai ser em PEV, como já foi feito, pontos de recolhimento, né, de descarte do reciclável, onde nós tínhamos as lixeiras coletivas que foi colocada, o pessoal da comunidade onde tinha residências próximas, pedido para ser retirado. Nós tínhamos nas comunidades, nas igrejas, pedido para retirar, porque o pessoal não colocava só reciclável, tinha de tudo, vinha animais mortos, vinha todo tipo de lixo, e nem sempre em sacolas, em sacos, às vezes só colocado. Aí o pessoal que morava nas proximidades pediu para retirar essas cestas coletivas, porque o pessoal não estava fazendo corretamente. Então a gente tem que estudar de que forma, sem causar um prejuízo maior, e que também, porque também vai fazer parte do balanço de todos que pagam aqui no centro também. A gente não pode também fazer que uns paguem o serviço dos outros, tem que ser bem equilibrado, né? Então a gente tem que ver de que forma. É um serviço que a administração gostaria de estar prestando, está no contrato a possibilidade de fazer dessa forma também, com essa empresa, mas só temos que ver a parte de viabilidade financeira e de operacional, como seria, como é que vai receber o pessoal das comunidades. Nós sabemos que tem algumas comunidades que lutam para não ter a extensão do perímetro, mesmo tendo os serviços à disposição, não querem, porque daí tem PTU, tem outras, o imposto também. Então vai ter que ser, assim, é polêmico. A gente vai ter que tratar e estudar bem essa possibilidade de fazer. Gostaríamos de prestar esse serviço também. Só temos que ver de que forma mais adequada, que não gere prejuízo para ninguém, não, em vez de estar fornecendo um serviço que deveria trazer qualidade de vida para o cidadão, pode estar prejudicando eles, e eles não estão gostando desse serviço. Então, tem que ser bem estudada. Mas acredito que nós estamos no caminho, né, prefeito? Já estamos tendo umas discussões aí para ver de que forma fazer. Eu não sei se o Moacir quer colocar alguma situação, Moacir, que tu acompanha lá. Ele tinha umas fotos interessantes, Elaine, vereador aqui. Nós queríamos até expor, mas é muito fácil identificar onde que é a residência, então melhor não, né? Tanto para positivo como para negativo. Acho que não é bom a gente fornecer imagens que pode ser identificado, um vizinho. Não é interessante a gente expor ninguém. A gente quer fazer esse tratamento individual, diretamente com o cidadão, que não esteja talvez fazendo corretamente, ou que fez a reclamação, para a gente ir lá e fazer essa explicação, conscientizar direto do cidadão, mas de forma anônima, que é o que interessa para nós, é que seja feito de forma correta e que nós atendemos melhor o cidadão, não causar problemas. Perfeito, eu tenho já inscrições prévias aqui de 3 pessoas, eu não sei se a Josi fala antes. Desculpa, vereador. Boa noite a todos. Secretário,
Uma questão de curiosidade aqui, qual que é o valor pago hoje por tonelada? O prefeito tem seus números, o prefeito em 650 a tonelada do rejeito e orgânico. 650? É. Até que o vereador Max comentou no começo ali sobre a questão da pesagem e essa conferência, né? Pelo que eu entendi, essa pesagem é feita externa no município, feito um ticket mandado, e a gente fica na confiança apenas de que aquilo está correto. Nós não temos como aferir se 100% está... confiar na empresa. Eu não estou aqui questionando a idoneidade, nada. Essa é a ferramenta que a gente tem, só na confiança, é isso mesmo, né? Não é feita uma pesagem no município. Não é uma... Eles têm que pesar o caminhão vazio Com horário, antes de entrar no município. Tá? Eles fazem a pesagem, que seria a tara, vamos dizer, no peso do caminhão, e depois você tem o peso da descarte no aterro. Então, vai ter que bater porque é uma média, sabe? Não varia muito, porque o caminhão daqui sai sempre muito lotado. É justo, é nesse ponto. Há um padrão, vamos colocar assim, porque historicamente tem tantas toneladas, porque a gente pega desvios de padrão dessa forma, né? Então, janeiro tá lá, tem quantas toneladas, vai janeiro, fevereiro, março, tudo certinho. Aí chegou um mês, daqui a pouquinho deu um pouco a mais do normal, assim. É feito um controle nesse sentido? O nosso problema nós temos hoje dessa variação, vereador, é que às vezes fica alguma residência ou alguma rua para trás porque esse caminhão lota a capacidade dele. Então ele leva lotado, então dificilmente ele sai sem a capacidade total do caminhão. Então por isso a média, né? Ele fica sempre muito parecido porque a gente sabe que acontece isso, a gente vem trabalhando também com a empresa, porque no contrato diz bem claro que tem que ser todas as residências que pagam as taxas, né? E às vezes acontece de ficar para trás, tem essa justificativa e nós não entendemos que ela procede, porque ele tem que dar conta de todo. Acontece alguns picos, às vezes em festas, que aumenta muito essa quantidade de material que é retirado. Então acontece de eles virem, não ter capacidade. Vocês podem observar que às vezes no reciclável acontece algumas situações de nós fazemos baldeamento, né? Eles recolhem uma parte da cidade, levam um local do município, descartam lá e depois vem com outro caminhão maior, ou eles fazem 2 viagens para buscar esse reciclável. Acontece quando esse pico é muito grande, geralmente é festa nas comunidades, ou aqui, né, no próprio município. Daí eles vêm fazer, ou nas segunda-feiras, por causa do final de semana, então às vezes tem essa condição de ter que fazer de buscar de novo o reciclável. Mas do rejeito aí, não lembro nenhuma situação de ter a condição de ele ter feito 100% e sair com o caminhão em condições ainda. Eles sempre fazem a adaptação assim que o caminhão saia na ponta. Então, como eu disse, às vezes tem que ser na confiança. Mas a preocupação nossa é que não viesse nada no caminhão de outro município antes. Por isso os dias bem definidos e a pesagem vazio, né? Para confirmar que não tem nada ali que não seja do município indo no peso. Certo. Então passamos para Josi agora fazer a explanação da parte técnica. Obrigado a todos pela atenção. Estamos à disposição. Fica aí do ladinho, que pode ser questionado ainda. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Josiane, eu sou bióloga que presto consultoria e assessoria ambiental aqui no município de Laurentino. A respeito das questões de educação ambiental, eu gostaria de citar, além do que o prefeito e o secretário já citaram, que essas ações acontecem no município desde o ano de 2023. No ano de 2023, nós tivemos um curso de formação de educadores ambientais, que concentraram 12 horas de curso lá no município de Rio do Oeste, e participaram todos os professores da rede municipal de ensino aqui do município de Laurentino e todos os agentes de saúde. No ano de 2024, nós passamos em todas as escolas fazendo a conscientização sobre a correta separação dos resíduos, e no ano de 2025 nós fizemos uma capacitação com os agentes de saúde, e também visitamos todas as escolas do município, inclusive o Centro de Educação Infantil, fazendo uma atividade prática para ensinar corretamente os estudantes o que a gente deveria colocar em cada uma das sacolas. Então, entendo que essa questão dos resíduos é bem séria dentro de todos os municípios
e que a responsabilidade não fica somente para a gestão pública e para a empresa que faz a coleta desses materiais, e sim para cada um dos cidadãos que estão nas suas casas e que tem responsabilidade sobre os resíduos que geram. Então, todos os dias nós geramos diversos tipos de resíduos, e cabe a nós separar em 3 embalagens diferentes. Agora, no município de Laurentino, nós temos a sacola verde, que vai dentro dessa sacola somente o que é reciclável. Fora isso, nós temos 2 outras sacolas para colocar os materiais que são descartados. O rejeito e o orgânico. Quem tem espaço em suas residências pode ainda aproveitar o orgânico para fazer a compostagem, que acaba virando um adubo rico para a produção de hortaliças e verduras e acaba diminuindo o peso que a gente paga o caminhão para levar para o aterro sanitário. E, consequentemente, com essa ação, a gente começa a reduzir a quantidade de lixo que a gente está encaminhando para lá. E isso pode diminuir esse dimensionamento que a gente tem para a elevação das taxas de coleta seletiva dentro do município. E comentando também a respeito da questão que a vereadora fez, a respeito das garrafinhas com óleo de cozinha, não é recomendado que seja colocado junto com as sacolas de material reciclável, porque a partir de qualquer situação que tenha uma batida, alguma coisa nesse sentido, a gente sabe que vai contaminar todo o material que está ali dentro. Em contrapartida a isso, nós temos uma parceria muito forte com a AFUBRA, que recolhe esse material. Então, todo o óleo de cozinha que for arrecadado pelas instituições de ensino pode mandar para a FUBRA ou deixar acondicionado na escola e a FUBRA paga R$1 por litro de óleo arrecadado. Esse dinheiro não vem para o município, mas fica em crédito para as escolas utilizarem dos produtos que a FUBRA possui disponível. Então, seria uma alternativa viável e necessária. E o desdobramento desse óleo que eles arrecadam, eles fazem produção de ração animal. Para o ano de 2026, nós também temos um cronograma já estabelecido e articulado com a Secretaria de Educação para voltar em todas as escolas do município, fazer novamente todos os programas de educação ambiental e ensinar a separação correta dos resíduos. Espero que eu tenha explanado a educação ambiental e, se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Só uma pergunta. Você sabe quanto é que contamina 1 litro de óleo jogado na natureza, que a maioria joga fora, né? Porque a gente sabe que é difícil as pessoas guardarem, porque não joga no lixo, joga para cá, acaba jogando fora. Você sabe quantos litros de água contamina? Contamina bastante. A informação precisa eu não tenho, mas 1 litro pode contaminar para mais de 1.000 litros de água. Parece que é 600 mil litros de água, 1 litro de água jogado na natureza contamina. Então, tu olha o problema que nós temos hoje na natureza. Eu sei que quando eu comprei aqui no lado do Nardelli, eu tinha banha dentro de uma panela e eu levei para casa e à noite choveu. E isso vazou um pouco, entendeu? Na rua. Eu tinha um pé de maracujá, não dava mais de comer maracujá e as folhas brilhavam assim com a banha que foi no chão. Imagina isso na terra, né? Não dava de comer, ver que a própria planta contaminada com a banha, dava sentir o gosto da banha no pé de maracujá. Então, tu imagina se nós não fizermos certo isso, né? Tem toda a situação que ele reduz a quantidade de oxigênio que tem disponível nos cursos hídricos, e quando em contato com o solo, que às vezes as pessoas acham que fazer a compostagem em casa também pode colocar carne, pode colocar gordura, banha ou azeite, ele estando em contato com o solo, ele também contamina, inclusive se tiver qualquer tipo de biodiversidade, de micro-organismos naquela região, ele vai eliminar, vai matar. Perfeito, Josi. Então, novamente, a educação ambiental constante, e você comentou uma situação que foi feita a capacitação para os agentes de saúde e para todos os educadores, né? Tem uma sugestão, inclusive aqui no Facebook, de uma cidadã, dizendo que ela acredita que poderia ser um trabalho feito pelos agentes de saúde, essa conscientização olho no olho nas residências, né? Porque é o profissional que passa uma vez por mês, ou deveria passar, né? Em todas as residências. Então, eu acredito que a educação ambiental no nosso município, ela não é de uma secretaria, não é da Secretaria do Meio Ambiente, ela é da educação, do esporte, da saúde, né? Do desenvolvimento econômico, é de todos essa causa, né? Porque é o mundo que a gente quer deixar para as nossas futuras gerações. Então, eu penso que essa sugestão da cidadã aqui é bem conveniente. Eu já tinha feito essa sugestão em outros momentos, mas reforço aqui também que todos têm que abraçar essa causa, né?
e como já foram capacitados, inclusive, até a distribuição dos sacos verdes poderia estar sendo feita agora por esse meio, né? E também várias dicas aqui já de uma campanha de educação ambiental na escola, né? A coleta do óleo de cozinha ali pode gerar renda, inclusive, lá para a APP da escola e né, uma boa ideia da gente resolver já essa questão do óleo de cozinha que não deve ser colocado na sacola verde. É isso aí. E só para finalizar também, né, essa questão dos resíduos a gente pode comparar com os temas que a gente discute hoje da questão da saúde ambiental, animal e humana. A gente sabe que quando a gente não faz a correta separação dos resíduos, a gente está contaminando, se está queimando, está cometendo um crime ambiental, se está descartando em lugares inadequados, a gente também está contribuindo aí para desenvolvimentos de problemas de saúde pública. A gente sabe que um lixo descartado de forma irregular, ele vai acumular água, ele vai atrair vetores, esses vetores são transmissores de doença. Então não é só uma questão ambiental, é uma questão da saúde ambiental, uma questão da saúde animal e da nossa saúde. Aí a gente fala aqui do conceito de saúde única. Então fica essa mensagem para a conscientização. Boa noite. Quanto à questão do lixo eletrônico, né? Então, a gente até hoje tem celular, tem bateria de celular, tem dispositivo, um monte de situações. Ele também precisa ter a questão de um descarte adequado. Eu gostaria que você falasse sobre isso também. Sim, muito bem colocado. Era um tema que eu ia esquecer de abordar. Hoje nós temos aberto no município um programa, uma parceria com o programa Penso Logo Destino. Esse programa ele é oferecido pelo Instituto de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina em parceria com a Prefeitura. E nós temos épocas específicas de campanha. Neste momento, nós temos a campanha em vigor, que finaliza agora dia 23 ou 24, que está no site da Prefeitura, para a coleta de pneus. Porque os pneus, quando descartados de forma irregular, que todo mundo pensa que um dia vai usar o pneu que leva para casa, né? E fica lá, jogado. Aí depois fica lá acumulando água, vira foco de dengue, escorpião e várias questões de saúde pública. Então, a Prefeitura está recebendo na garagem até o dia 23, né, Pedro? Dia 23 ou 24. É só confirmar na rede social da Prefeitura os pneus de todos os lugares do município. E a questão do lixo eletrônico vai ser aberta a campanha agora na próxima semana. O IMA está para lançar o edital. Assim que a gente tiver as datas definidas, a gente também divulga e fala os pontos específicos que vão ser colocados no município. Tem para pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus, diversos materiais ali que não fazem parte da coleta de resíduos com características domiciliares, e sim dos resíduos especiais. Já aborda também o papel higiênico, que é uma dúvida de muitas pessoas, na verdade. O papel higiênico, um bota para reciclar, outro bota para cá. Já aborda um pouco... Não tem como reciclar papel higiênico, porque ele já está contaminado, já esgotou todas as possibilidades de uso. Se alguém reutilizar o papel higiênico, corre um risco aí de contaminação e até mesmo de contrair doenças, né? Papel higiênico é rejeito, não tem como fazer reciclagem. Muito obrigada. Vamos abrir então para quem está inscrito. Eu tenho aqui na sequência Jair, Gilberto e Moacir. Quer começar, Beto? Jair, quer fazer uso da palavra, fazer os seus questionamentos? Boa noite, vereadores, vereadora. Ausente uma vereadora, pena, né? Prefeito, vice-prefeito, secretários, funcionários e... Eu fiz uma pequena listinha para não esquecer nenhum item, mas é tudo rápido, já que o tempo é... Alguns temas já foram até tratados, como o dia da coleta, quinta-feira, realmente péssimo dia. Que bom que o prefeito já está vendo para mudar esse dia, porque acaba confundindo a população e os próprios funcionários da empresa não trabalham de forma correta, né? Eu gostaria até que o secretário, se ele tivesse os números, depois que começou a coleta com a entrega das sacolas, que sabe-se, acredita-se que reduziu o peso do lixo total. Se já existe esse número, se dá para dizer, a partir do início da coleta reduziu tantas toneladas, claro que não são muitas, porque é reciclável, né? Mas se dá para ter uma ideia de quanto reduziu esse peso para que se estimule cada vez mais essa separação, não só na questão ambiental, mas também na questão de custo do total do lixo pesado. O senhor quer falar agora? Então, para responder, a gente tem essa mensuração de forma visível, né?
mas ela não vai representar no peso, porque a campanha foi assim, foi um teste rápido, né, para fazer os primeiros. Nós vamos sentir com essa entrega agora, que nós fizemos para 3 meses, que vai ter continuidade. Aí eu acredito aí que depois de uns meses a gente vai conseguir mensurar. A gente sabe que a maioria, não, como eu disse, 50% das pessoas passaram a fazer porque conforme as reclamações que tinha, né, que não era coletado certo, ou a própria empresa reclamava, né, que não era separado, e isso foi diminuindo as reclamações dos dois lados sobre a coleta. Então, significa que estava sendo separado mais corretamente do que antes. Isso no volume, nós vamos ter que ter alguns meses para poder mensurar aí, já que não é o reciclado não é por peso, somente o orgânico. Então, pode ser que o caminhão ainda foi lotado também e não diminuiu o peso naquela viagem. Então, não temos... E como é mensal, nós só vamos ter agora depois desse mês que vem, para saber se foi realmente essa iniciativa que reduziu, quanto, mas vamos estar atentos. Jair, boa noite. E talvez, conforme falou o Jair, eu falei no começo, nós já tivemos uma redução do ano passado para esse ano ali no déficit da nossa coleta. Então a gente acredita que fechando o próximo ano, somando o pagamento que é mensal e a arrecadação, aí a gente vai sentir de fato o resultado. E agora, como foi há poucos meses iniciada essa campanha, talvez o efeito não vai ser muito grande. Mas acreditamos que agora, fechando ali as cobranças das coletas, das arrecadação das estados já vão sentir uma boa diferença, acredito. Essa questão das sacolas, né, parabenizar pela iniciativa, só que como já foi mencionado também, aqui acredito que praticamente todos são de Laurentino, a gente já teve em vários momentos essas iniciativas que começaram e encerraram, os chamados voos de galinha. Isso tem cansado a população. Agora, todos nós aqui, e principalmente os nossos contribuintes, a gente gostaria de uma garantia de que isso vai continuar. Porque o povo quer separar, o povo está cada vez mais consciente, as crianças já vêm da escola com essa consciência, e que se a administração levar e fizer um trabalho a sério, e o próximo administrador e os próximos derem sequência, com certeza isso vai trazer um resultado esperado. Um hábito, né? Exatamente, porque a gente sabe que um hábito não se cria da noite para o dia. Agora, e tem muita gente que precisa que fique alguém forçando e sempre cobrando, né? Então, parabéns que essa iniciativa continue, porque vai ser cobrado, secretário. Outra coisa bastante interessante que a vereadora Elaine, até inclusive aproveito o momento para parabenizá-la pela iniciativa dessa audiência, né? É um assunto que já estava mais do que na hora de acontecer a discussão. Eu entendo que há pouco tempo atrás, alguns anos, a gente tinha vários catadores na cidade e a gente ficava feliz o dia que eles passavam. E a gente pegava e separava e via no rosto da pessoa que catava, que normalmente são pessoas que precisam mais, que não têm um emprego formal, e aí eles pegavam e levavam esse lixo. E daí, normalmente, eu lembro de uma pessoa, de uma senhora, que reside na rua na Narciso Facchini, naquele famigerado loteamento irregular que existe lá, e ela passava de volta com bastante dificuldade com a carrocinha dela lotada. E aí, depois que passou a empresa a fazer coleta, então, não é para culpar ninguém, mas houve um extermínio desses catadores, praticamente. E como foi, inclusive a área social, não é, vereadora? O município resolve vários problemas, dando, o vereador Roberto também mencionou, renda, uma fonte de renda digna para essas pessoas. Então, eu gostaria que o município incentivasse, estudasse. Não é fácil, mas também quando a pessoa se candidata a prefeito, ela sabe que ela vai resolver problema, ela não vai ter refresco, né? Então, é um problema que não é muito fácil de resolver, mas deve ser enfrentado. E a gente conhece vários municípios que enfrentam e fazem dessa forma, né? E seria interessante que levasse adiante essa questão de estimular, porque a empresa, claro, todo mundo conhece, né? O objetivo dela vai ser só lucro e a parte social é praticamente zero, né? Uma outra questão que eu não vi ninguém falar ainda agora, mas é só para pontuar, que a gente vai ter que trabalhar bastante a questão do lixo industrial, que é um problema no nosso município, apesar de que não é um município gigante, né? Mas a gente já tem enfrentado esse problema e seria interessante que a administração que está ligada, está antenada com esse assunto, faça um planejamento e apresente, inicialmente até para vocês, vereadores, uma solução para essa coleta do lixo industrial que
que, como eu disse, apesar de ser um município pequeno, já tá causando problemas, né? Já foi mencionado também coleta de lixo na área rural. Também a gente sabe que até por uma questão ambiental, principalmente, né, e de conscientização, vai ser interessante que se dê continuidade, secretário. E o item que eu deixei por último, que para mim é o mais interessante, que é a taxa, né? Falar da taxa. Nós não temos muito tempo, porque como temos agora aqui o nosso doutor Pedro Tadeu Rocha, sabe muito bem, nosso novo advogado da cidade, que a gente tem que aprovar. Se precisar aumentar a taxa para o ano que vem, a gente precisa mexer nela, aprovar até setembro, por causa dos dois princípios, da anterioridade e da noventena. E porque o nosso modelo, o nosso código tributário já está esgotado, então a gente não tem mais margem para trabalhar um eventual aumento, então se precisar, a gente só tem 5 meses para avaliar, prefeito, e propor essa alteração, e inclusive com aprovação, né? A gente espera que não seja necessário, porque o povo já reclamou bastante com 80, 90, 100 reais. Imagina se aumentar um pouco mais, né? A ideia é, o prefeito está empenhado em reduzir, né? E ele tem o exemplo aqui do nosso vizinho de Rio do Sul, né? Que é mais do dobro da nossa, então dá para dizer assim, ó, se espelha em Rio do Sul. Aqui está barato e lá também caro. É isso, muito obrigado, é isso aí. Mais uma sugestão, então, para a administração, divulgar os resultados, né, Jair? Quando tiver já esses números, eu acho que também é uma forma de incentivo à população saber dos resultados, o quanto está reduzindo a pesagem, né? Então, e fazer esse comparativo de um mês para o outro. Ó, esse mês o município reduziu tanto no pagamento da coleta, porque a população atendeu a nossa solicitação, está mais consciente, está fazendo a separação, que está reduzindo também a despesa do município, né? Vereadora, eu acho que a Josiane pode esclarecer um pouco a respeito do industrial, Sim, como foi mencionado. por favor. Só respondendo o questionamento do Jair a respeito dos resíduos com características industrial, a prefeitura não tem responsabilidade, ela não pode coletar os resíduos das indústrias. A responsabilidade dela é fazer a coleta somente dos resíduos com características domiciliares. As indústrias que são geradoras de resíduos sólidos, segundo a Política Nacional de Resíduos, né, elas precisam ser responsáveis por fazer a destinação dos resíduos que elas geram, porque são geradores poluidores. Então, eles precisam fazer esse descarte por conta deles e não através da prefeitura. Só um adendo aí sobre o lixo industrial. Na verdade, o lixo industrial, hoje nós somos totalmente irresponsáveis, né? Hoje eu não tenho mais confecção, mas quando eu tinha, eles vinham buscar o algodão, você poderia vender, porque faz estopa, recicla, né? E nós temos um problema muito grande, que hoje a Alemanha já não usa mais o poliéster, por isso, né? Que o poliéster não é reciclável, é um petróleo. Então, hoje se conseguiu uma solução que ele vai para a empresa automobilismo, né? Faz aquelas mantas que vai debaixo dos tapetes. Então, nós conseguimos doar o algodão para a empresa que recolhe, com isso eles levam o poliéster. Então, nós estamos conseguindo fazer isso, por enquanto, mas não é todas as empresas que conseguem. Então, assim, o industrial, tu tens que pagar realmente para vir buscar. Não tem nada a ver com o público, né? Isso é da empresa a responsabilidade. E lá já foi, assim, para quem tem empresa, talvez é um incentivo que foi quando eu tinha a confecção, o que eu fiz? Todos os produtos que eram recicláveis, que eles botassem no local certo, eu vendia e retribuía eles com cuca, com café, com alguma coisa assim. E isso foi pegando um costume, entendeu? Automaticamente estava tudo arrumadinho, daí o cara que reciclava vinha, pegava, entendeu? Então, as empresas têm que incentivar nessa maneira, porque a prefeitura não tem nada a ver com nós, né? Então, passo a palavra para o próximo inscrito, o vice-prefeito Gilberto Marçaneiro, para fazer as considerações e as sugestões dele. Quero saudar a Ilane, que coordena os trabalhos, o presidente da casa, o Diego, o prefeito, o Agenor, secretários, o Jean, e os vereadores e quem nos acompanha online. Na verdade, a gente quase desiste, né? Porque a gente bate numa tecla e parece que não funciona. A gente tem que conscientizar a população. É com campanhas, é na escola que eu vejo que é o caminho certo para a gente poder resolver esse problema do nosso lixo. Durante a semana, né, já não sei, quando começou a distribuição aí dos sacos, né, das sacolas, sei lá, de lixos, na sexta-feira
que não é nem dia de lixo, né? Na sexta-feira já tinha um saco desse que foi distribuído, que era para lixo reciclado, já no lado de uma lixeira, já passei na residência, bati uma foto e já não era o lixo que tinha que estar lá dentro. Então, assim, a gente tem que conscientizar mesmo a população. Vocês não sabem o tempo que eu já perdi atrás desses caminhões de lixo para ver se eles fazem o trabalho certo, tá? E assim, tu vai na rua, atrás do caminhão, passou. Quando tu volta, tem o lixo que a pessoa foi lá, botou depois que o caminhão passou, né? Então, assim, horários diferenciados da coleta, porque eles passam toda a vida de manhã, né, de preferência. E a pessoa vai lá, começa a limpar a casa, relaxa de meio-dia e põe os lixos, daí vai ficar para 2 dias depois, né, recolher. Também dizer que hoje o que eu mais recebo cobranças é das pessoas que reciclam, que passam esse trabalho de reciclar, lavar a embalagem, guardar. Eu sei que a gente tem esse trabalho lá em casa também, tá? E é um volume talvez maior e que a gente tem só 2 dias para poder fazer isso e também deixa a pessoa muito triste. Tu passa, lava a caixinha de leite, lava o potinho de margarina, lava, e daí tu vai lá, põe no lixo, vem o caminhão e leva tudo junto. Aí tu faz um trabalho que não resolve para nada. Eu acredito que esse incentivo da sacola diferenciada, da sacola que o município distribuiu à população, para que a população mesmo faça esse trabalho de botar só material reciclado ali dentro. Também aqui, não sei se foi o Jair, não sei quem falou, tomara que essa campanha desse saco também façam que essas pessoas que catavam esses lixos passem antes do caminhão e recolham esse material, porque vai ser material reciclado e eles podem vender, podem fazer o seu trabalho, né? Também, outro dia questionando até o Rodrigo lá, né, Jean, que é o gerente da empresa, e ele fala que nos primeiros dias também é o dia que mais o caminhão lota, que tem mais volume de lixo. Então, assim, em todos os lugares, todos os setores, o início do mês ali, né, porque compra no mercado, algumas coisas, aqueles 15 primeiros dias é o que mais dá volume no caminhão de lixo. Seria isso, agradecer a Ilane pela iniciativa desta audiência. Eu sei que tem muito para melhorar, mas nós precisamos de ajuda de todo mundo, o município, as pessoas e a própria empresa que coleta esse lixo. Pode falar, Gil. Complementar até essa colocação do vice-prefeito Gilberto, sobre o próprio saco, né, verde, que também é reciclável, que já tem uma conversa com o proprietário da empresa, com o gerente, de que, se possível, eles conseguirem coletar o que conseguir recuperar, que elas não sejam danificadas, que devolvam para o município para ser reutilizado em algumas situações. Então, já tem essa conversa também, porque isso também vai gerar renda para reciclagem. Mas aquilo que não for danificado no processo é uma forma da gente também poder reaproveitar de alguma forma, né? Já que é de material limpo, né? Teoricamente. Reforçar também a situação que foi mencionada do material orgânico, né? A Josiane comentou, e a gente gostaria muito de reforçar, que as residências que têm essa condição de descartar restos de alimento, material orgânico, que pode ser reaproveitado como adubo, que faça esse trabalho. Porque esse material é o que mais pesa para nós no descarte. Então, chega, como disse o prefeito, até 50% do peso vem de material que é orgânico, que pode ir para nosso quintal, cobrir ali para não dar, como dizem, as moscas, que tem um processo, joga uma areia, joga um barro em cima, mas que mantém nos quintais. Quase, eu vou dizer assim, uns 70% do município conseguiria fazer isso. Tem um quintal. Quem mora em apartamento não tem essa condição, mas quem tem, que o faça. Numa comparação com o município de Udesc, que tem outra característica do que de Laurentino, que lá o maior espaço é rural, a nossa comparação é de 1 para 2. Nós geramos o dobro do material, do peso do lixo orgânico do que Rio do Oeste, com praticamente o mesmo número de habitantes. A gente chegou à conclusão que uma parte disso, claro, vem da conscientização, que lá já vem sendo feito um trabalho mais sério há mais tempo, mas também da característica dos imóveis. Como lá é muito pessoal na área rural, na área mais agricultura, então faz diferença, eles fazem isso. Mas nós também podemos fazer aqui, nós temos, a maior parte tem esse terreno pequeno, mas que tem uma condição de fazer um espaçozinho lá para ir colocando. Eu faço isso na minha casa, não tem muito espaço, mas tento fazer para evitar justamente esse peso extra para o lixo. Aí vem aquela condição que talvez a gente consiga até fazer a volta, quem sabe até reduzir o custo do residencial desse lixo orgânico aí na tarifa, que é o que nós desejamos fazer. Pelo menos empatar, senão, quem sabe conseguir reduzir aí o valor da taxa do lixo. Obrigado. Tinha mais um inscrito aqui, o seu Moacir, não sei se ele se retirou.
Já foi embora? Só antes de passar a palavra de volta para o prefeito, eu gostaria de dizer que o trabalho dos catadores, né, dos coletadores do lixo, também é um trabalho muito importante e essencial para nós, né, porque eles têm que se submeter a algumas situações até de dificuldade, né, que a gente já teve relatos também de, né, como foi mencionado no início, de encontrar bicho morto dentro do saco e eles estão lá recolhendo. Então, assim, é desumano realmente algumas situações que se encontram, né, mas não é por isso que a gente também não vai poder cobrar quando eles estão falhando, né. Tem alguma pergunta, Lucas? Tá, pensei que tinha alguma pergunta para ser respondida. Então, prefeito, gostaria de fazer as suas considerações? Se puder, só para reforçar, então, o prefeito tinha solicitado. Até o Jair levantou também essa condição da continuidade, né? Nós estamos tentando garantir essa continuidade com essa adesão ao consórcio da MAVE, que pretende padronizar na região, pelo menos dos municípios que aderirem, né? Tem alguns que já estão fazendo com outras cores, talvez não vão aderir. Uma ideia de participar, veio do município para a MAVE no consórcio, porque comprado por mais municípios, o valor desses sacos que hoje nós pagamos um valor X, né? Acho que é 95, se não me engano, centavos, né, prefeito? Pode vir a baixar aí para uns 75, 80 centavos o saco. Então, no conjunto, e vai ser comprado em grande quantidade. E é esse mesmo padrão, nós já usamos o padrão que a MAVE vai utilizar. Então, a continuidade é nessa compra maior e a reposição, como eu mencionei no início, ela vai se dar a entrega conforme entregar um cheio, a empresa mesmo vai ter esses sacos à disposição para repor um vazio. Então, vai sempre dar continuidade nas residências, receber em casa o vazio sempre que colocar um cheio para a rua. Obrigado. Vereador Roberto. Queria só parabenizar, né, Helene, o teu trabalho ali de negócio de lixo, até na Agroplantas, a palestra que nós queríamos trazer era sobre a coleta zero de lixo, né? Só que o custo era muito alto. Na verdade, a palestra era mais cara do que a gente pensava disso, então a gente deu uma coisa. Mas era um anseio muito grande de trabalhar nesse tema. Lá atrás a gente já pensou nisso, a gente já tinha pensado. Então, assim, algumas ideias também que se tinha naquele momento, talvez, para vocês até utilizarem, nós temos hoje, o celular hoje é uma ferramenta muito grande, entendeu? Se vez, talvez, nós criar um aplicativo, criar alguma coisa e disparar para a população, talvez, essa explicação, porque no celular o pessoal olha mais do que no papel. E quem não obedecer mesmo, acho que deveria vir para a Câmara aqui para nós votar uma multa, porque é o seguinte, com todas as explicações, com todas as possibilidades, chega um momento que você tem que aplicar alguma coisa. Nós temos que parar com o município pequeno, porque o cara tem voto, o cara tem família, o cara é amigo. Eu acho que está na hora de nós começar a aplicar algumas multas. Eu que tenho terreno fora daqui, eu sei como é que funciona. Eu tenho terreno lá, se jogar um sofá em cima do meu terreno, eu sou responsável, tenho que ir lá e tirar e pronto, eles me multam. Entendeu? Então, e aqui a pessoa joga, ainda acha que tem o direito da prefeitura vir recolher e ainda briga com o vereador, quando o vereador fala alguma coisa, tu vai puxar saco do prefeito. Então, assim, algumas coisas tem que ser multa mesmo, entendeu? Chega de passar a mão na cabeça, o mundo está ficando com muitas pessoas, com muito nhenhenhé, muita coisa e não está funcionando, né? A gente está vendo que está cada vez pior. Então, tudo se espera da prefeitura, se espera dos outros e a gente faz muito pouco esforço para isso funcionar. Então, acho que nós temos que tomar uma atitude em paralelo. Organizar, incentivar, fazer a nossa parte, dar nosso exemplo, como já vem anos fazendo, eu já venho anos fazendo isso, mas eu acho que depois, no final mesmo, aquele que não quer obedecer, vamos para a multa, também é uma renda para o município. Perfeito, então, como já no próprio material que foi entregue, chamou a atenção, porque fala, né, que a sacola é o patrimônio público, né, ele está sendo adquirido com recurso público, então é patrimônio público também, e que cada cidadão tem essa consciência, né, de que ele está pagando por um serviço, que é a taxa da coleta, mas esse serviço está sendo pago, né, com o recurso do caixa da prefeitura para sobrepor o valor que não é arrecadado, então é mais a questão de conscientização. Mas nós, tanto da parte do legislativo quanto do executivo, somos os responsáveis para fazer a boa gestão desse trabalho. Então, cabe a nós também reforçar constantemente essa conscientização, né? E a questão do trabalho via consórcio da MAVE ali, eu sou uma pessoa que defendo muito o trabalho regionalizado, porque aí quando o cidadão se muda de uma cidade para outra, o padrão é o mesmo, né? Então,
eu acredito que quando se trabalha de forma regionalizada, se tem mais constância e continuidade, principalmente, né, Jair, do serviço que é prestado, porque dificilmente vai entrar um gestor que vai eliminar aquela metodologia, porque está já consolidado na região. Então, como não temos mais inscritos, vamos encaminhar para os encerramentos. O prefeito quer falar ainda mais alguma palavra? Nós só queria, então, para finalizar, agradecer mais uma vez a audiência pública também, saudar as pessoas que estão nos acompanhando, os que estão também presentes aqui no plenário, e deixar bem claro assim que nunca é a intenção do município querer aumentar os impostos, aumentar as taxas, mas aí ele tem que cobrar o que é de direito, né, que não pode ficar com déficit financeiro, até porque da coleta do lixo, que nem eu falei no começo, nós estamos cobrando a menos do que nós pagamos. Nós estamos pagando um valor para a empresa que no ano passado quase chegou a R$600 mil, estamos tirando do caixa livre para pagando para um serviço que não poderia estar tirando. E às vezes esse recurso acaba fazendo falta, que poderia ser usado na manutenção das vias públicas, talvez na limpeza urbana da cidade. Então por isso que a gente cobra muito da população, para que a gente tenha esse equilíbrio, que a gente tem certeza que fazendo essas campanhas nós iremos reduzir muito sim a nossa pesagem, e que a gente não fica tirando dinheiro do orçamento para cobrir essas diferenças que a gente paga para a empresa. Só queria falar primeiro, bem rapidinho, que o Jean falou da reposição das sacolas, quando começa a campanha de fato contínua. São modelos que já vem acontecendo, vou falar diretamente de Itaió, que já é feito há muito tempo. Quando a residência, a família, enche o saco do reciclável, coloca na rua para ser coletado, a empresa que passa leva o cheio e já deixa o vazio. Lá está funcionando. A gente vai pretender também implantar aqui, que não tem como tu tá entregando diretamente para as residências, então a própria empresa faz a troca, leva o cheio e deixa o vazio. Então, mais uma vez, obrigado a todos, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Agradecer ao Jean, que ele fez uma explanação muito boa, tem conhecimento, é na prática que se aprende, né, Jean? A gente está no dia a dia lidando com isso. Também agradecer a Josi, que contribuiu bastante, os demais que também contribuíram, os vereadores, e também que estão aqui nossos secretários, está o Eve, está o Pedro assessor de gabinete, e está também aqui o Rodrigo da Agricultura e os demais servidores da casa. Então, obrigado mais uma vez por essa iniciativa. Tenho certeza que daqui vai sair algumas melhorias, algumas sugestões, ideias, e já vamos convocar então a empresa para o segundo momento, vir com essa comissão, com esses vereadores, para vir agora sentarmos junto para ele passarmos qual que foi o assunto, o debate desse dia, para que eles tenham conhecimento das falhas que eles têm também no serviço prestado no nosso município. Então, mais uma vez, muito obrigado. Então, eu também queria agradecer ao Givanildo, que é o presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, né, que é a comissão responsável para fiscalizar esse trabalho também, pela parceria também da gente estar realizando essa audiência pública, ao presidente Max também, por ter acatado o nosso requerimento, ter, né, administrado a nossa organização aqui da audiência pública. Agradeço a participação de todos, especialmente da comunidade, dos representantes que falaram aqui também com as suas sugestões, quem está acompanhando online, quem mandou mensagens de sugestões também, agradeço imensamente. Ressalto que as sugestões, as críticas e os apontamentos realizados serão devidamente analisados e considerados, contribuindo para o aprimoramento dos serviços de coleta de resíduos em nosso município. Nada mais havendo a tratar, neste momento eu devolvo a palavra ao presidente desta casa, Diego. Agradeço a vereadora Elaine e a comissão pela condução dos trabalhos, bem como a todos os participantes dessa audiência pública, em especial a população que se fez presente e contribuiu com este importante debate. Reafirmo o compromisso desta casa legislativa com a transparência, a participação popular e a busca por melhorias contínuas nos serviços públicos do nosso município. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos e uma boa noite.